Hoje nós vamos falar sobre pagar o mal com o bem. Assunto difícil de falar, né? Mas nesse vídeo nós vamos ver que é mais fácil de entender do que nós pensamos. A passagem de hoje é Mateus, capítulo 24, do versículo 10 ao 13. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vejamos, aqui as palavras-chave são amor e iniquidade. Você já pensou sobre o significado de iniquidade? No meio cristão, nós ouvimos muito essa palavra e sempre associamos com um pecado ou algo errado. De fato, essa definição não está errada. Mas se nós lembrarmos que iniquidade é o antônimo, ou seja, o contrário de equidade, nós podemos ir muito mais além na construção do seu significado. Iniquidade, portanto, além de ser definida como uma ação maldosa, é também caracterizada como uma injustiça, já que ela é contrária à justiça, à igualdade, à equidade e à moral. Tendo isso em mente, vamos voltar ao texto que diz: "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Como o amor e a iniquidade são dois opostos, quando um aumenta, consequentemente, o outro diminui. Matemática simples, certo? É como aprendemos na ciência. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Aqui funciona da mesma forma. Apesar de haver vários motivos que podem vir à nossa mente como uma explicação para que isso aconteça, um dos fatos que geralmente a gente não considera é: quando uma pessoa sofre pela iniquidade de outras pessoas, ela pode acabar desistindo do amor. E desistir do amor é quando a pessoa não tem o verdadeiro entendimento do que ele é, quando não se aprofunda nele e realmente tem uma clareza, um entendimento mais amplo sobre o amor. Porque quem assim faz, desistir não é uma opção. Por haver somente dois lados, o bem e o mal, ou seja, Deus e as trevas, quando desistimos do amor, consequentemente estamos indo para o lado da iniquidade. E o engano está nisso, onde muitas pessoas que se dizem contra a iniquidade acabam cedendo a ela. E quando que isso acontece? Quando a sua reação ao mal é uma reação errada, ou seja, pagar o mal com o mal. A reação natural do ser humano, ou seja, da sua natureza caída, com relação à maldade, é a prática de outra maldade, que é consequência do sentimento de ira e de ódio. Porém, nós nunca estaremos fazendo justiça ou agindo corretamente quando praticamos aquilo que condenamos. Portanto, a nossa resposta como verdadeiros cristãos deve ser pagar o mal com o bem. E um ótimo exemplo disso é a intercessão, sabia? Na intercessão, nós não estaremos orando por nós mesmos. Nós estaremos clamando e pedindo a Deus em favor de pessoas ou situações. Se nós estamos clamando e pedindo, é porque algo está errado e precisa ser consertado, correto? Sendo assim, a intercessão é uma reação correta que teremos diante de uma situação adversa. Portanto, estaremos pagando o mal com o bem. Com isso, nós estamos cumprindo com a palavra de Deus e perseverando, mesmo em meio às iniquidades, para que assim possamos chegar até o fim. Nós precisamos ter em mente que diante de um perigo iminente, nesse caso o amor diminuir e a iniquidade aumentar, nós precisamos nos munir de estratégias para o combate, a fim de alcançarmos o maior número de conquistas. E mais uma vez, a intercessão entra em ação, sendo uma dessas estratégias para o combate. Então, não se esqueça, quando nós agimos de forma errada diante do mal, nós não queremos vencê-lo. Assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:21, "Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Ficamos por aqui, mas vamos continuar com mais assuntos da Palavra de Deus nos próximos episódios. Até breve. Tchauzinho, bye bye, Jané!